Olá, sou o professor Paulo Martins, professor de redação, e estou aqui para dar algumas dicas para você aí na construção do seu texto. Coesão, esse é o conteúdo que eu separei aqui. Você sabe o que é a coesão? Você sabe que isso é extremamente importante no seu texto e que faz parte de critérios de muitos processos seletivos? Então, a coesão é a amarração, é a ligação que eu tenho entre períodos, a que eu tenho entre frases, que eu tenho também entre parágrafos. E como que pode ser feita essa coesão? De duas maneiras. Elas podem ser feitas por meio de retomadas e podem ser feitas por meio de conectivos. Vamos ver cada uma delas. As retomadas será sempre quando você precisa voltar a falar de um termo que você já havia falado no seu texto. Exemplo, eu separei esse parágrafo para a gente analisar. Observe que vai aparecer Estado, vai aparecer poder público e vai aparecer poder estatal, que se refere de todas as formas ao governo, mas apareceu de forma diferente. Ou seja, é importante que na sua redação os termos não sejam repetidos. Para isso, caso você repita os termos, você poderá ser penalizado na competência, nos critérios aí que avalia a questão da coesão. Os conectivos, os conectores são as palavras, conjunções, são palavras também conhecidas, né, conectivos ou conectores ou mecanismos linguísticos, que elas servem para ligar o seu texto, para ligar parágrafos, para ligar períodos, para ligar frases e ligar orações. Exemplos de conectivos, eles são muitos, eu coloquei alguns aqui, mas eu posso colocar no meu texto. Contudo, entretanto, no mais, ademais, dessa forma, outro sim, destarte e muitos outros. É importante você estudar quais são os conectivos e os valores desses conectivos. Mas aqui eu coloquei aqui esse parágrafo e eu vou dar um exemplo para vocês. Olha só, eu poderia ler esse texto todo aqui de uma forma sem conectivo. E você vai ver que ele, sem o conectivo, as partes elas ficarão soltas. Mas quando eu coloco os conectivos, como a própria palavra já fala, há uma ligação, há uma lógica, há uma conectividade entre as afirmações que eu vou fazendo ao longo do meu texto. Isso enriquece muito ao seu texto e contribui muito para o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Olha só, eu vou dar um exemplo aqui. Imagina que o nosso tema seja questões indígenas no Brasil. E agora esse é um parágrafo argumentativo. Não é a introdução, não é a conclusão, é o meu parágrafo argumentativo. E veja que aqui eu deixei os espaços, porque sempre que eu vou começar um período, ou sempre que eu vou começar um parágrafo, é viável que eu use esses elementos conectivos. Vamos dar um exemplo, olha só. Primeiramente, é relevante afirmar que o Estado falha em não garantir direitos básicos aos povos indígenas. Outro espaço aqui. Nesse sentido, conforme a Constituição Federal de 1988, cabe ao poder público garantir direitos básicos a toda a sociedade, como educação, saúde, segurança, bem-estar social. Outro conectivo, nós vamos para o terceiro agora. Contudo, o poder estatal é omisso, visto que não garante tais direitos, principalmente aos primeiros habitantes do país ou aos povos originários. Para finalizar, logo, é necessário corrigir tais descasos a fim de promover a humanidade para esses povos que são tão destratados na sociedade contemporânea. Certo? Valeu?